Oi, gente. Estamos aqui para terminar o capítulo 8. Na última aula, vimos algumas informações sobre os períodos e as famílias e vimos como eles poderiam nos ajudar na questão da distribuição eletrônica, saber qual é o elemento que tem a maior quantidade de camadas e outras características mais. Hoje a gente vai dar continuidade a essa classificação periódica, vendo um pouco como os elementos se comportam dentro da tabela periódica. Vocês já devem ter observado que a tabela periódica geralmente tem umas colorações diferentes. Cada coloração dessa representa uma característica do elemento. Vocês podem observar essa coloração mais marrom, ela se apresenta numa maior quantidade do que todas as outras colorações. Isso porque a maior parte dos elementos químicos que estão na tabela periódica tem características metálicas. O segundo maior grupo, a segunda maior característica que a gente pode encontrar na tabela periódica são os não metais. Então, ou ele tem característica metálica ou não metálica. E uma menor quantidade são os gases nobres, que é essa coluninha azul, e o hidrogênio. Então, os metais, que são os elementos que se apresentam em maior quantidade na tabela periódica, eles apresentam uma característica que é própria deles. Essa característica pode ser encontrada no seu próprio brilho. Então, ele tem um brilho metálico muito bonito. Então, todo mundo conhece, por exemplo, o brilho do ouro, o brilho da prata, do cobre. Por falar em cobre, outra característica bem importante que a gente encontra nos metais é a condução da eletricidade. Nós já sabemos que os metais como o cobre, eles são bastante utilizados, principalmente na nossa casa, para conduzir eletricidade, né? Então, os fios de cobre conduzem a eletricidade dentro da nossa residência e trazem durante todo o percurso até chegar à nossa casa. Esses fios de cobre, eles apresentam alguma perda de energia. Então, você já deve ter observado que quando você utiliza aquele fio, uma extensão, um fio durante muito tempo, ou puxa muita eletricidade dele, ele começa a aquecer. Aquele aquecimento é uma perda de energia. Ele está perdendo energia para o ambiente. Então, você está perdendo energia, você está gastando energia, digamos assim, sem ser para aquela necessidade que você almejava. Já existem metais que são mais, vamos dizer assim, eles cumprem melhor essa função. Porém, o preço dele é um pouco maior. Então, por exemplo, se você pudesse trocar toda a fiação da sua casa por uma fiação de ouro, isso faria com que você economizasse um pouquinho na conta de luz. É lógico que você iria gastar bem mais fazendo essa troca da fiação. Outra característica importante dos metais é a maleabilidade. Então, você pode aumentar a temperatura do ambiente daquele metal e fazer com que ele passe para o estado líquido e colocar ele dentro de uma forminha. E aí você vai moldar ele da maneira que você quiser. Uma coisa importante é que nem todos os metais são sólidos, tá? Existe um metal, né, que tem característica líquida na temperatura ambiente. Então, o mercúrio, ele é um metal que a gente encontra, vocês já devem ter visto, dentro de um termômetro, por exemplo. Então, lá tem um pouco de mercúrio e, de acordo com a temperatura, ele vai fazendo aquele movimento de aumentar ou diminuir. Outro grupo que está lá na tabela periódica são os não-metais, né? Então, tem os metais e tem os não-metais. Os não-metais, eles são o inverso do que a gente viu lá nos metais. Eles não conduzem bem a eletricidade, eles não conduzem bem o calor, então digamos que ele é o contrário das características que os metais apresentam. Vocês já devem ter visto na tabela periódica, geralmente as tabelas mais antigas, elas têm outra classificação para os elementos, que são os semimetais.
Então, vocês podem observar que hoje, na tabela mais atual, esses semimetais já foram englobados dentro dos não metais. Esses semimetais também são conhecidos como metalóides. E esses metalóides, eles possuem características intermediárias. Ele nem conduz bem, nem conduz tão mal. Ele, digamos assim, ele fica sempre no meio termo. Ele não é o ideal, mas ele também conduz eletricidade, ele também conduz calor. Em uma pequena quantidade, mas ele conduz. Nessa tabela aí que a gente está vendo, os semimetais ou metalóides são esses que são que tem a coloração rosa. Então, o bório, o silício. Então, são alguns elementos que eles têm essas características de semimetais. Existem outras propriedades na tabela periódica que representam, digamos assim, essa periodicidade. Ela representa algumas características específicas da tabela periódica. Uma delas é o raio atômico. Então, à medida que você tem a família e o período mais abaixo e mais à esquerda, você tem um raio atômico maior para aquele elemento. Então, à medida que ele está à esquerda para baixo, ele tem um raio atômico maior. Outra característica importante seria o potencial de ionização. Esse potencial de ionização, ele também tem uma periodicidade na tabela em que ele vai aumentando à medida que ele vai ficando mais à direita e para cima da tabela. Então, quanto mais à direita e para cima, maior seria esse potencial de ionização. E o que é um potencial de ionização? Vocês já pararam para pensar? Potencial de ionização seria a característica para aquele elemento se tornar um íon. Então, potencial de ionização seria essa propriedade de deixar esse elemento se tornar cada vez mais iônico, formar um íon. Outra característica é a eletronegatividade. Lembra que a gente falou do íon? Então, o íon seria um elemento carregado com a carga positiva ou negativa. Então, positiva quando ele perde o elétron, negativa quando ele ganha o elétron. Então, quem é que tem mais característica de ganhar aquele elétron? Quanto mais à esquerda e para cima, maior vai ser a característica desse elemento ganhar elétron de outros que estão do lado mais esquerdo, tá? Então, quanto mais à direita, mais forte. Quanto mais acima, mais forte. Quanto mais à esquerda, mais fraco. Quanto mais abaixo, mais fraco. Lembrando que nessa regrazinha aí, não entram os gases nobres, né? Eles já têm os seus períodos, suas famílias tudo estáveis, então eles não precisam mais ter força para atrair elétron para si, uma vez que ele já tem aquela quantidade de elétrons que ele precisa para estar estável. E a eletropositividade? Se a eletronegatividade é aquele de puxar o elétron para si, a eletropositividade seria o contrário, tá? Seria uma característica que o elemento possui de doar o elétron para quem está precisando mais. Então, quanto mais para baixo e à esquerda, maior essa característica de eletropositividade, ou seja, de perder o elétron para outro elemento. Então, neste capítulo, vimos várias informações, tá? Falamos sobre eletronegatividade, falamos sobre eletropositividade, quem ganha elétrons, quem perde elétrons. Então, falamos sobre várias informações da tabela periódica. E dessas características, tem essa notazinha que a gente queria destacar. Então, isso daí é como se fosse, digamos assim, uns macetes que vocês devem aprender para desenvolver os nossos próximos conteúdos. Então, quanto maior a eletronegatividade, maior o caráter não metálico de um elemento. Assim, os não metais apresentam alta eletronegatividade,
alta afinidade eletrônica, baixa eletropositividade. Tendência de ganhar elétrons, tendência a formar ânions. E o que é um ânion? O ânion é um elemento que ganhou cargas negativas. Então, ele tem uma tendência a ganhar elétrons, ganhar cargas negativas, tá? Já o contrário acontece na eletropositividade. Então, quanto maior a eletropositividade, maior o caráter metálico de um elemento. Portanto, os metais apresentam baixa eletronegatividade, baixa afinidade eletrônica, alta eletropositividade, tendência de perder elétrons e tendência de formar cátions. Se o ânion é aquele que ganha elétron, cátion é aquele que perde elétron. E quem perde o elétron vai ficar com a carga positiva. Então, a tendência é que esses elementos que são mais eletropositivos têm características de perder o elétron e ficar com a carga positiva sobrando. Então, na aula de hoje era isso. Agora a gente vai para o livro tentar responder as tarefas. Então, tentem fazer lá as tarefas do livro, questões de sala, questões propostas. Na próxima aula a gente tenta responder com vocês, tá? Então, um abração, até a próxima!